Olá, vamos começar com uma pergunta. O que faria um pastor evangélico, um pastor que dedicou a vida a converter católicos, simplesmente largar tudo? Hoje a gente vai mergulhar na jornada incrível do Sidney. A história de um homem que tinha uma fé, assim, inabalável, mas que foi virada de cabeça para baixo por uma série de acontecimentos que, olha, não tinham explicação. Acontecimentos que o fizeram questionar tudo, a própria base das suas crenças. Olha só essa frase. É aqui que tudo começa. E não é só uma questão de, eu discordo da sua teologia. Não, não. É muito mais profundo. A mentalidade dele era de resgate, sabe? Quase uma batalha espiritual. Essa certeza absoluta era o que movia a vida do Sidney. E é exatamente por isso que a virada que ele dá, a conversão dele, é uma coisa tão impressionante. Então, para a gente entender essa mudança toda, a gente precisa voltar um pouco, entender de onde ele veio, qual era o ponto de partida, né? Vamos ver como foi a formação dele e essas crenças tão fortemente anticatólicas que ele tinha. Pensa bem, a visão de mundo do Sidney foi toda construída desde criança numa base muito específica. Uma leitura literal, ao pé da letra, da Bíblia. Para ele, a Igreja Católica não era só uma religião diferente. Era a grande Babilônia do Apocalipse. Então a missão dele não era só pregar, entende? Era na cabeça dele conduzir um verdadeiro resgate espiritual. Era salvar almas de um caminho que ele acreditava ser perigosíssimo. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra perfeitamente a mentalidade dele. Era um mundo dividido em dois. De um lado, a fé dele, que ele via como separada, pura. Do outro, o que ele enxergava como uma vida católica mundana, cheia de falhas. E o que acontecia? Ao focar só nos erros humanos que ele via, ele acabava reforçando para si mesmo a ideia de que o sistema todo estava errado, corrompido. E isso, claro, justificava tal missão de resgate dele. Bom, e é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Porque, de repente, uma série de eventos, assim, sem explicação nenhuma, começa a balançar essas crenças tão firmes do Sidney. Toda aquela lógica, toda aquela certeza começa a ser substituída por mistério. E aqui a gente tem os três momentos-chave, as três rachaduras que começaram a aparecer na muralha de certezas dele. Primeiro, um ato de caridade totalmente inesperado, inexplicável. Depois, uma visão que ele simplesmente não consegue explicar com a lógica. E para fechar, um sonho profético que meio que amarra tudo e joga ele numa direção que, olha, ele jamais teria imaginado. Essa foi a mensagem principal do sonho, uma profecia que colocou ele num caminho completamente novo e confuso. Agora, imagina só a situação. Um pastor, cuja missão de vida era lutar contra a Igreja Católica, ouve uma mensagem que parece vir justamente de lá. Era uma contradição gigantesca, uma coisa que ele simplesmente não tinha como ignorar. Claro que essas experiências internas não iam ficar guardadas para sempre, né? Uma hora a coisa ia explodir. E explodiu. Elas acabaram batendo de frente com o mundo real, o que levou a um confronto bem dramático com os próprios colegas de igreja. Então, o ponto de virada foi esse aqui. Ele começou a pregar sobre Maria, inspirado por tudo que ele viveu. E isso, claro, gerou um conflito direto com a liderança da igreja dele. Não tinha mais como conciliar o que ele acreditava agora com a doutrina que ele sempre defendeu. A situação ficou, assim, insustentável. A resposta que ele recebeu foi o silêncio. Um silêncio total na sala. E foi nesse silêncio que o Sidney tomou a decisão. Quando ele se levantou e saiu daquela sala, ele não estava só saindo de uma reunião. Ele estava abandonando a carreira, a comunidade, a identidade inteira que ele construiu. Era, de fato, um caminho sem volta. Só que essa decisão, ela teve um preço. Um preço altíssimo. O que veio depois foi um período de muito sofrimento, de muita perda. Foi um teste de fogo para essa nova fé que ele tinha encontrado. A primeira coisa que ele perdeu foi o lado profissional e social. A carreira, a comunidade dele, o respeito que as pessoas tinham por ele. Tudo isso sumiu. Pensa só, a estrutura que sustentou a vida adulta inteira dele desmoronou. Assim, de um dia para o outro. Depois veio a perda dentro da própria família. Ele foi procurar abrigo na casa da mãe. A mesma mãe que ensinou ele a ler a Bíblia, sabe? E lá ele ouviu algo devastador. A porta estava aberta para ele, o filho, mas estava fechada para o católico. Que dor, hein? E aí veio o golpe final. A esposa, vendo que nem a própria mãe dele o apoiava, também o deixou e levou os dois filhos. Com essa frase, foi como se o chão abrisse sobre os pés dele. Ele não tinha mais carreira, não tinha mais família, não tinha mais casa. Ele estava absolutamente sozinho. E não foi por pouco tempo. Durante 1 ano e meio foi isso, morando na rua,
passando fome, completamente isolado. Ele tinha perdido a igreja, a família, o sustento. A única coisa que sobrou foi aquela nova convicção, a mesma que custou tudo isso a ele. Mas quando parecia que ele tinha chegado no fundo do poço, a história do Sidney dá outra virada. A gente sai de um momento de desintegração total para um de restauração. É um capítulo sobre reconciliação, sobre cura e sobre a descoberta de um propósito de vida completamente novo. E acontece uma coisa que ele mesmo só consegue descrever como um milagre. A família dele começou a voltar. Primeiro a esposa, que não só voltou pedindo perdão, mas disse que queria se tornar católica junto com ele. Logo depois, a mãe, aquela que o tinha rejeitado, o procurou e chorando deu a bênção dela. A reconstrução tinha enfim começado. Mas olha, uma parte muito importante da jornada dele também foi intelectual, de estudo mesmo. Ele começou a entender uma diferença teológica que é fundamental. A diferença entre adoração, que é só para Deus, e veneração, que é a honra que se dá aos santos como exemplos. Para muita gente no meio protestante, essa linha é quase invisível, sabe? E entender essa distinção foi o que resolveu um dos maiores conflitos que ele tinha com a fé católica. No fim das contas, a história do Sidney deixa a gente com essa pergunta, né? De um pastor totalmente anticatólico para um leigo católico que perdeu absolutamente tudo antes de reconstruir a família. A jornada dele nos faz pensar, afinal, o que é a fé? O que significa sacrifício? E que forças são essas, tão misteriosas, que podem virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo?